Fala pessoal, bom dia. Hoje vamos conversar um pouquinho aqui sobre um tema muito interessante, muito importante para todas as pessoas. É um tema que todo mundo acha que domina, né? Porque as pessoas de modo geral são exaustivamente submetidas a esse tema, né? Por mídia, por profissionais, especialistas, etc, né? Que é a inflação. E por incrível que pareça, as pessoas de modo geral acreditam que sabem sim do que se trata, né, a inflação, mas na verdade há um engano, há uma confusão muito grande em relação a esse conceito. Inclusive entre os profissionais, tá? Inclusive a literatura especializada, ela faz muita confusão sobre esse assunto, né? O que gera confusão das pessoas, o que gera muitas vezes má alocação de recurso, né? Você acaba comprando um ativo que você não deveria, né? Na expectativa que você fosse ganhar dinheiro e você não ganha, você perde, em termos reais, né? Nominal tudo sobe, mas em termos reais você perde, né? Poder de compra reduz, né? Então, olha só, vamos ao básico, né? O que é inflação? As pessoas, de modo geral, e tem muitos manuais de macroeconomia que definem o seguinte, que inflação é o aumento contínuo e generalizado dos preços dos bens e serviços, né, de uma dada economia. Tá correta essa informação? Não. Tá? Infelizmente é o que as pessoas em geral usam, né, como conceito de inflação, mas isso é falso, né? E isso não é inflação, tá? Porque inflação não é um fenômeno sobre os preços dos produtos. Inflação é um fenômeno monetário. Olha só que coisa interessante. Deixa eu dar um exemplo aqui para ilustrar o que eu quero dizer. Vamos supor que você montou uma cesta de bens e acompanhou a evolução dos preços dessa cesta ao longo dos anos, sei lá, 10 anos. Vamos supor que seja em real que você foi acompanhando, né? O preço em real desses bens aí que você compôs essa cesta. E você percebeu que em 10 anos os preços em real dobraram dessa cesta. O preço da cesta dobrou, certo? Vamos supor que você percebeu isso. Vamos supor que custava R$100 no ano 1, aí no ano 11 passou a custar 20. Custava 10, passou a custar 20. Custava 100, agora custa 200. Dobrou. Os preços desses bens dobraram em 10 anos. Ah, professor, então é óbvio que trata-se de um fenômeno de preço dos bens, né? Porque eu acompanhei, os preços dobraram, a inflação, tá certo. Só que, pessoal, se vocês fizerem o mesmo exercício, só que usando uma outra moeda, o fenômeno não necessariamente vai se repetir. Então, por exemplo, se você pegar o dólar, se você pegar, por exemplo, o euro, o ouro, o Bitcoin, enfim, outras moedas, pode ser que os preços não tenham subido. Em alguns casos ele pode até cair dessa mesma cesta nesse mesmo período. Ora, então a inflação não é um fenômeno que está nos bens e serviços, tá? Ou seja, não é os preços deles aumentando, é um fenômeno que está na moeda que você está cotando aqueles bens e serviços, aquela cesta. Olha que louco. Porque se fosse um fenômeno, como as pessoas falam, que é aumento generalizado de preços ao longo do tempo, contínuo, qualquer que fosse a moeda que você cotasse aquela mesma cesta, os preços tinham que subir. Entendeu? Porque o preço é um atributo do bem, né, do serviço. Não é um atributo da moeda. Percebem? Por que é falsa essa definição? Não sei se está claro para vocês. Porque se fosse inflação isso, como está no manual de macro, como muitos especialistas, mesmo economistas divulgam ou defendem, deveria acontecer um fenômeno parecido para todas as moedas que você cotasse os mesmos bens no mesmo período. Se tivesse em dólar, tinha que subir mais ou menos na mesma proporção, 100%. Se eu cotasse em ouro, a mesma coisa, em Bitcoin, a mesma coisa, em euro, a mesma coisa, em libra, a mesma coisa, em peso, a mesma coisa. Mas não é isso que acontece, tá? O fenômeno, ele converge quando a gente cota o mesmo bem e serviço em moedas fiduciárias, tá? Tirando o dólar e o euro e o franco suíço. Mas se você cota as coisas mais ou menos no mesmo tipo de moeda, em moedas fracas, da mesma categoria, esse fenômeno acontece. Mas se você cota em moeda forte, acontece o oposto. Ou os preços ficam estáveis, naquele mesmo período, daquela mesma cesta que você montou, ou os preços caem.
Deixa eu dar um exemplo aqui mais simples. Vamos supor que eu estou avaliando o imóvel o preço de um imóvel, de uma casa, que há 10 anos atrás custava 300 mil. Aí eu vejo hoje está 600 mil. Opa, ganhei 100%. Tive lucro de 100%. Será? Não, porque isso é o nominal. Em termos reais, você tem que ver se você realmente ganhou ou perdeu, o quanto comprava 100 mil reais há 10 anos atrás e o quanto compra hoje 600 mil. O quanto comprava 300 mil reais há 10 anos atrás e o quanto compra hoje em 600 mil. Se 600 mil comprar a mesma coisa que comprava 300 mil há 10 anos atrás, então você não ganhou nem perdeu nada. O seu dinheiro só se manteve. Se comprar menos, você perdeu dinheiro. Você não ganhou, por mais que tenha subido o preço nominal. Agora, olha que interessante. Se você fizer um exercício, agora, ao invés de você precificar em real, você precificar, por exemplo, em ouro, tá? Em grama de ouro, suponha que essa casa custasse, há 10 anos atrás, 1 quilo de ouro. Pode acontecer que hoje, na hora que você cotar essa casa hoje em ouro, ela custe 800 gramas. Aí eu pergunto, você ganhou ou perdeu dinheiro? Perdeu. Sua casa desvalorizou. Entendeu? Por quê? Em ouro, pelo menos. Mas ouro é uma medida melhor do que qualquer moeda fiduciária, porque é uma moeda forte. Então você perdeu dinheiro, você perdeu 20% do seu dinheiro. E agora, se você vender a casa, em vez de você recuperar aquele 1 quilo, você recupera só 800 gramas. Então, pessoal, a inflação, ela é um fenômeno monetário. Monetário. Ela não é um fenômeno dos preços. O preço é o sintoma que você, digamos, percebe, é um sinal, né, um sintoma que você percebe de que tal moeda está se desvalorizando, está perdendo o seu poder de compra. Mas como esse não é um fenômeno geral de todas as moedas, então eu não posso falar que é um fenômeno dos preços dos produtos, não é uma coisa intrínseca ao bem, mas é uma coisa intrínseca à moeda. Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. Eu sei que é difícil mudar a chavinha, tá? Vocês têm que ficar meditando nisso aí que eu falei até fazer sentido para vocês, porque enquanto não fizer sentido, assim, você não vai conseguir mudar o seu mindset para entender de fato como que a economia funciona, porque reside justamente sobre esse conceito de inflação o engano que faz as pessoas a investirem no sistema financeiro nosso, porque ele vai gerar uma coisa chamada ilusão monetária. E de modo geral o sistema não quer que você saiba que está sendo iludido, porque se você passar a saber que está sendo iludido, você tira o dinheiro desse sistema e vai buscar alternativa. E se você drena recursos do sistema, ele se enfraquece, quem está no topo empobrece, né? Então, vamos entender isso também. Tá? Por isso que vocês não vão ver especialistas falando sobre isso, vocês não vão ver em livro. É difícil achar isso em livro? Tem, claro, óbvio, mas não é mainstream, né? Não é a corrente principal. Você tem que ralar muito para chegar nessa verdade, porque o sistema faz questão de esconder essas coisas de vocês, óbvio, pela razão que eu expliquei. Bom, então, só fazendo a síntese aqui, né? Inflação é desvalorização da moeda, é perda do poder de compra monetário. Isso é inflação. Como é que a gente percebe que uma moeda está perdendo o seu poder de compra? Quando os preços dos produtos cotados naquela moeda sobem. Ponto, é isso. Mas o preço subir não é inflação. Inflação é a perda de poder de compra da moeda. Porque, como eu disse, se você cotar em outros, os preços não vão subir. Pode ser que mantenham-se constante ou caiam mesmo. Então não pode ser um fenômeno dos bens, mas é um fenômeno da moeda. Então tem que estar claro isso. Tá? Agora, deixa eu puxar um pouquinho, avançar um pouquinho aqui o raciocínio. O que faz então, se inflação, tá, é a perda do poder de compra da moeda, o que leva à inflação? O que causa a inflação? O que leva a moeda a perder o seu poder de compra? Essa é uma pergunta muito boa de ser feita, dado que a gente sabe agora qual é o conceito de inflação. Né? E basicamente, o poder de compra da moeda diz respeito ao seguinte: a capacidade que aquela moeda tem de ser trocada por outros bens e serviços. Quanto maior for essa capacidade dela de se transformar em bens ou serviços, a gente diz que maior o poder de compra da moeda, né? E mais forte essa moeda, né? Bom, e o que determina esse valor, essa força da moeda? Basicamente, tá? Basicamente é a sua escassez. Como qualquer coisa na vida, quanto mais escasso for algo, mais valioso ele é. Tá? Eu acho que isso aí é inegável.
né? Isso é até engraçado, o paradoxo do diamante e da água. A água é um bem muito mais importante do que o diamante para nossa vida. A gente vive sem diamante, mas sem água você morre em 4 dias. Não é verdade? Mas por que o diamante é muito mais valioso que a água? Porque ele é muito mais escasso que a água. E não é diferente com a moeda, tá? A moeda é a mesma coisa, o dinheiro é a mesma coisa. Quanto mais escasso, mais valioso ele é. De um modo geral. Isso aí explica, por exemplo, 80%, 90% do valor do dinheiro. Tem alguns outros detalhes que depois eu posso entrar, mas o grosso é isso. Agora, qual que é o problema? O problema é que, de um modo geral, as economias ditas modernas, mesmo subdesenvolvidas ou desenvolvidas, elas possuem moeda fiduciária, o que é um grande problema para nós. Não para eles, né? Para os banqueiros centrais e governo. Mas para nós, população, é. Por quê? Porque a qualquer hora o governo pode simplesmente, na figura muitas vezes ali do Banco Central, aumentar essa quantidade de moeda em circulação. Ele pode aumentar a emissão de moeda. Assim como o sistema bancário também pode aumentar a quantidade de moeda circulando. Basta ele fazer empréstimo, ele cria moeda. Então o que eu quero dizer com isso? Que a moeda fiduciária, ela é muito fácil de ser falsificada. Ela é muito fácil de ser assim, inventada, criada do nada. Porque não tem nenhuma restrição mecânica ou física que impede a criação de dinheiro. O ouro, quando era dinheiro, ainda é, claro, mas quando ele era uma moeda oficial de vários países, era difícil ter expansão monetária e com isso inflacionar a economia e empobrecer a sociedade. Porque você tem que gastar muito dinheiro para você achar ouro. Ouro não é assim, apertar o botão, aparecer ouro. Então o ouro restringia a senhoriagem, que é a transferência de recursos dos mais pobres para os mais ricos, a começar pelo governo e sistema bancário. Tá? Depois eu vou ter também um podcast só sobre a senhoriagem, para a gente explorar esse conceito. Mas você está entendendo? Então, essa moeda fiduciária, que não tem lastro em nada, ela é muito fácil de ser multiplicada pelo sistema bancário, seja pelo Banco Central, aumentando a emissão, através de uma operação contábil de crédito e débito junto ao Tesouro Nacional, seja pelos bancos comerciais, que também é uma operação de crédito e débito, né? Aparece lá no passivo depósito à vista e no ativo empréstimo bancário. Então, com um truque, um passe de mágica contábil, você aumenta a quantidade de dinheiro circulando na economia, prejudicando todo mundo, né? Então, deixa eu falar mais uma coisa importante aqui. Talvez esse podcast fique um pouco denso, mas vale a pena, porque eu quero amarrar alguns conceitos. Basicamente, existe uma teoria chamada teoria quantitativa da moeda, que ela é a base disso que eu estou falando. Ela explica a inflação por um desequilíbrio ou um desajuste entre a quantidade de moeda circulando e a quantidade de produto que existe. Se, por exemplo, a quantidade de moeda que existe para comprar essa quantidade de produto que existe muda a quantidade que cada moeda pode comprar desses produtos que existem, certo? Por exemplo, se a quantidade de produto ficar constante no tempo e eu dobrar a quantidade de moeda, o poder de compra de cada unidade monetária reduz pela metade, porque vai comprar a mesma quantidade de produto, então cada moeda tem que cair seu poder de compra pela metade para manter esse equilíbrio. O mesmo acontece, na verdade, de maneira oposta, se eu dobrar a quantidade de bens, a economia cresce, bomba, dobra a quantidade, o PIB dobra, e a quantidade de moeda ficar constante. Significa que cada unidade monetária vai comprar o dobro, ela vai se valorizar. Então, dependendo de como fica essa relação entre a quantidade de bens que existem e a quantidade de moeda circulando para comprar esses bens, eu posso dizer que houve inflação ou deflação. Tá? O que a gente tem que entender é que qualquer que seja essa combinação de quantidade de bens e de moeda, o mercado vai ajustar o poder de compra da moeda. Não tem como isso ser diferente. O mercado sempre ajusta o que a moeda pode comprar, dado o tanto de moeda que está circulando e a quantidade de bens que existem, bens e serviços, né? Bom, então isso tem que estar claro também, essa teoria quantitativa da moeda, tá? E para essa teoria fazer sentido, não precisa supor pleno emprego, tá? Porque muitos economistas falam, não, essa teoria só faz sentido se a gente estiver no pleno emprego, porque aí uma expansão monetária não provocaria aumento da produção. Ela iria ser toda canalizada para o aumento de preço. Mas não precisa disso, porque basta a gente pensar pelo lado da demanda por moeda que a gente vai entender que se a moeda aumentou sua quantidade, seja porque o Banco Central aumentou a emissão, ou seja porque os bancos comerciais criaram através de fazer empréstimo, através dos empréstimos, a moeda vai ficar menos escassa e a demanda por moeda vai cair. Se a demanda por moeda cai, o que as pessoas estão dispostas a trocar em termos da sua produção
por moeda vai aumentar, ou seja, a moeda vai perder valor relativamente aos bens e serviços, o que significa aumento de preço. Então a gente nem precisa recorrer ao lado real da economia para entender que fludar, que você inundar a economia de moeda só vai prejudicar as pessoas, de modo geral. Mas quem primeiro comete essa fraude se beneficia, porque ele pega um monte de bens e serviços aos preços antigos, antes do efeito, digamos, da inflação, da desvalorização da moeda se completar, né? Bom, então é isso. Assim, eu acho que se vocês entenderem o que é inflação, vocês vão entender agora, então, por que os índices de preços, que são amplamente divulgados na mídia nacional, eles falham em nos informar essa medida de inflação. Não fica difícil enxergar isso. Que IPCA, IGPM, INPC são um monte de índices que não estão medindo de fato a inflação. Porque eles estão olhando o preço. Eles não estão olhando a moeda. Que como a inflação é um fenômeno monetário, você não tem que olhar para a moeda para você entender o que está acontecendo. O aumento de preço é só um sintoma. Agora, mesmo que você, pegando o aumento de preço, pudesse, de alguma maneira, aproximar a perda do valor de compra da moeda, do jeito que eles fazem não é legal. Por quê? Porque eles fazem uma cesta de bens bem arbitrária, né? Porque, claro, você tem que escolher uma cesta de bens para você avaliar ao longo do tempo como que se comporta o preço dessa cesta. E além de ser arbitrária a escolha dos bens, né? Por que você vai botar uma coisa e tirar outra? Por que você vai colocar, por exemplo, o carro Fox e não vai colocar, sei lá, o carro Kwid? Sei lá. É uma escolha que tem que ser feita para pensar na metodologia que eles usam, que é errada, né? E outro problema, uma vez que você fez uma cesta arbitrária, o peso que você vai dar para cada bem também é arbitrário. Por que você vai dar 3% para feijão e não 1%? Por que você vai dar 10% para aluguel e não 11%? Tudo isso vai impactar no final o que eles medem, o que seria supostamente inflação, né? E outro problema, eles consultam esses preços uma vez por mês, sei lá, numas 30 cidades. É muito pouco para você falar isso a nível de Brasil. Quantas cidades tem o Brasil? 5 mil? Próximo disso? É que você olha 19 cidades a partir de uma cesta arbitrária com peso arbitrário, isso não tem condição. É muito fraco. Olhando uma vez por mês é muito pouco. Então não é a melhor maneira de mostrar qual a perda do poder de compra do real. A melhor maneira é você verificar a variação percentual do M2, que mede a liquidez da economia, que é a quantidade de papel circulando na economia, que é tudo aquilo que pode liquidar contrato de modo geral. É dinheiro no bolso, saldo em conta corrente, enfim, é a quantidade de dinheiro circulando, basicamente, emitido, em caixa de banco, etc. Tudo aquilo que pode liquidar contrato. Essa é a quantidade de liquidez, a variação percentual dela que vai medir o quanto que eu adicionei de moeda na economia e o quanto, de certa forma, vou perder o poder de compra das moedas que já existiam, do dinheiro que já existia no bolso das pessoas, ou na conta corrente. Entenderam? Mas qual que é a jogada aqui? O sistema financeiro, ele não quer que você saiba disso. Porque se você souber disso, você vai lá e vai começar a calcular a variação percentual do M2 e vai comparar com o IPCA. E você vai perceber que o IPCA está sempre abaixo do valor da variação do M2. Olha só. E não é à toa. Isso é sistemático, é crônico. Isso vem desde o começo da série. Pode pegar desde 60. Você vai ver que a variação dos indicadores de preço sempre variam abaixo do que varia o M2. Ora, professor, mas qual o problema disso? Ora, o problema é que ele vai estar sempre subestimando a perda do poder de compra da sua moeda. E com isso ele pode te recomendar ativo, falando que você vai ter ganho real, e na verdade você vai perder dinheiro. Esse é o truque, essa é a mágica dos caras ficarem cada vez mais ricos. E o truque é tão interessante que a gente acha que está mais rico por conta da ilusão monetária, porque como nominalmente tudo sobe, como eu estou ganhando 10% nominal, por exemplo, eu pus 100, agora eu tenho 110 um ano depois, uau, ganhei 10 reais. Eu acho que eu estou bem, porque aumentou meu dinheiro, mas a quantidade desses 110 que ele compra é menor do que os 100 há um ano atrás. Então eu perdi em termos reais. E como a gente não raciocina em termos reais, a gente só raciocina em termos nominais, a gente está sempre levando fumo. A gente está sempre correndo, a gente está sempre um passo atrás, ou até 2, 3 passos atrás do sistema. Isso quer dizer que a gente não enriquece? Não, enriquece, porque você está guardando dinheiro de alguma maneira, ele está perdendo valor, mas você está guardando dinheiro. A poupança sempre vai ser uma maneira de acumular capital. O problema é que você vai estar acumulando sempre mais devagar do que você está imaginando. Era para você acumular muito mais rápido. Se o sistema fosse justo com você, te entregasse a informação verdadeira. Fala, não, a inflação no ano é de 15% e não 4,5% igual o IPCA falou. Então, para você ganhar em termos reais, você tem que ganhar a partir de 15%. Então, por exemplo, se você investir seu dinheiro num lugar que pagou 20% e a variação percentual do M2 foi 15%, beleza, você ganhou R$5. 5% em termos reais.
Entendeu? Agora, ele fala assim, não, bota aqui IPCA mais 6, aí o IPCA é 4. Mais 6, 10% é o que você está ganhando. Você está protegido da inflação, mas a inflação foi 15. Porque a variação do M2 que é a inflação, como eu falei para vocês. Você perdeu 5. Você não ganhou os 6% lá do IPCA mais 6. Porque o IPCA não mede a inflação. Então assim, pessoal, é algo seríssimo. Mas sem a gente perceber que a taxa de juros real do sistema financeiro é negativa, a gente vai ficar... como é que eu posso dizer? Patinando, né? A gente vai ficar enxugando o gelo. Claro que dependendo do volume de dinheiro que você guarda, se você for um cara bem rico, você vai ainda conseguir ver de alguma maneira a prosperidade. Mas se você for uma pessoa classe média ou pobre, você vai viver 1, 2, 3 vidas e não vai progredir tanto, porque você está apostando errado. Porque, claro, você foi enganado, o sistema agradece. Mas é muito importante a gente começar a pensar em termos reais e, de fato, entender o que é inflação para a gente conseguir, aí sim, ver qual investimento vale a pena. E, claro, vocês vão ver que, de modo geral, 99% dos investimentos no sistema financeiro padrão não valem a pena. Aí que tá a coisa. A reação natural de quando você perceber que o sistema financeiro drena recursos das famílias é tirar o dinheiro de lá. E aí vai para outra parte muito interessante também, que vai ser assunto de mais podcasts depois, tá? Então, é isso aí. Ótima semana para vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço.